Você é bem-vindo. Malhou, fez yoga, bateu todas as metas do mês, está cuidando do seu lazer, do seu bem-estar, dos seus amigos, já ficou milionário aos 25 anos? Cada vez mais a sociedade exige performance e desempenho. E é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Larissa Osetti Souza. Ela é especialista em psicanálise winnicottiana, mestre pela UEL e professora da Unifil em Londrina, de onde fala conosco. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, e você? Estou bem, obrigado. Já cumpriu todas as metas do dia? Trabalhei para cumpri-las, mas algumas ficaram pendentes, né? Na verdade, acredito que sempre temos aí algo a ser feito, que essas metas elas nunca deixam de existir. E você consegue trabalhar isso de uma forma que não fica frustrada por não dar conta de tudo? É um exercício individual e é um exercício também que envolve a psicoterapia, de trabalhar consigo mesmo o fato de que nós nunca seremos 100% perfeitos em nada que nós formos fazer, né? De que essas metas nem sempre vão ser cumpridas e que temos os nossos limites pessoais. Porém, sabemos do quanto somos cobrados externamente para cumprir essas metas, do quanto nos avaliamos a nossa capacidade, do quanto isso influencia a nossa autoestima a partir de um quantitativo, ou seja, do quanto nós cumprimos ou não esse desempenho que nos é exigido. Em que momento você começou a perceber que parece que tudo é muito urgente, muito desesperador se você não dá conta? Eu penso que desde muito cedo, nós que estamos inseridos na sociedade, nessa sociedade, com esse formato, com esse modo de funcionamento, somos defrontados com isso. Eu diria que desde a infância, quando a criança ela começa a ser exposta a um sistema de ensino que ainda é muito competitivo ao invés de ser colaborativo, né? Em que nós ainda temos um parâmetro para dizer se um aluno ele tem um aproveitamento ou ele é bom a partir da nota que ele tira e não da sua capacidade, não dos seus talentos, daquilo que ele consegue executar e fazer. E você acha que essas cobranças, elas vêm, aspas, quase que naturalmente, né, pelo desempenho e sucesso, ou hoje isso também está muito influenciado pelo que a gente vê nas redes sociais? Acredito que é uma soma, né? Tanto nós temos aí um funcionamento do indivíduo, né? Então, determinadas características de personalidade, né? Pessoas que já se exigem muito, quanto nós temos um funcionamento coletivo que contribui para isso, né? E dentro desse funcionamento coletivo, além de toda uma questão social, estrutural da nossa sociedade, nós temos hoje as tecnologias, né? Que em grande medida vão influenciar esse tipo de comportamento, né? Se nós observarmos, as pessoas romantizam uma rotina onde se trabalha por períodos indiscriminados, onde se trabalha fora do horário, aos finais de semana. Então, posts que trazem isso são, de certa forma, geram um certo engajamento. Então, as duas coisas se somam, né? Tem um autor que pensou isso muito antes de surgir a tecnologia da forma como nós a utilizamos hoje, né? A internet, que é Debord. E Debord vai falar do quanto as pessoas vão se orientando a partir não do ter, mas do aparecer, do ver. Então, o que nós temos hoje, massivamente, enquanto sociedade, é essa predominância da imagem.
do mostrar para o outro o quanto eu faço, o quanto de capacidades eu tenho, o quanto de recursos financeiros eu tenho, em detrimento de quem de fato essa pessoa é. E isso coletivamente gera um adoecimento também coletivo, como nós temos visto recentemente. A exigência de produtividade e performance ultrapassa o campo profissional, por exemplo? Sim, com certeza tem ultrapassado o campo profissional. Tem influenciado diretamente nas nossas relações sociais de forma geral, nas nossas relações familiares, na forma como nós educamos os nossos filhos, né, do quanto também esses filhos vão sendo cobrados a executar uma série de compromissos. Então a criança, ela desde cedo ela tem um currículo a ser feito em detrimento do fato de que é naquele momento que ela pode ser criança. Então existe muito tempo ocupado em afazeres e pouco tempo para ser criança. Então essa sociedade do desempenho, né, que os filósofos vão chamá-la dessa forma, ela vai influenciando toda a nossa conjuntura social, as nossas relações, e ela acaba também por influenciar a nossa subjetividade, quem nós somos, como nós nos vemos e, em consequência disso, como nós nos relacionamos uns com os outros. E esse tipo de cobrança, Larissa, parece que começa, como você falou ali, né, com as crianças, os adolescentes, os adultos e até mesmo os idosos, né, que tem que cuidar da saúde, que tem que participar de grupo, que tem. Sim, com certeza. A saúde, ela deixou de ser pensada como uma promoção de saúde a partir daquilo que tem sentido, né, da saúde enquanto algo que vai promover sentido para o bem viver, para se tornar regras de como viver. Então, eu preciso seguir aquela receita, né, seguir aquela prescrição do que eu devo fazer, em qual horário, de que forma, para me considerar saudável. Eu tenho um corpo que vai me dizer também se socialmente esse corpo vai ser considerado saudável e belo. Tudo que foge a essa métrica, que também é uma métrica muito pautada no desempenho, ela vai sendo rejeitada, ela vai não sendo aceita socialmente, vamos tendo problemas, né, para se lidar com aquilo que é diferente. E com isso, a saúde, ela deixa de ser uma construção pessoal de um sentido para a vida, para se tornar uma norma coletiva de como se encaixar em um modelo pré-estabelecido. E para contrabalancear isso tudo, Larissa, a gente percebe também que tudo isso ainda tem que ser feito de forma positiva, autoastral, a ponto de que até a positividade também tem se tornado um pouco tóxica, né? Nós temos hoje estudos que vão indicar o quanto essa exigência de estar sempre bem, de não poder demonstrar tristeza, fragilidade, ela tem levado ao seu oposto, que é ao adoecimento. Então, como resposta a esse tipo de exigência que tem se colocado, nós temos cada vez mais índices de depressão, de suicídio, de ansiedade, então do colapso do indivíduo diante dessa impossibilidade que é algo humano, né, porque não estaremos sempre bem, diante da impossibilidade de atender isso, nós temos o seu oposto, né, que é uma resposta de certa forma a essa exigência. E é isso então que está fazendo gerar esse cansaço. Parece que a gente está sempre no limite, a gente está sempre com sono, a gente está sempre indisposto. Sim, com certeza. Tem um filósofo, né, que vai escrever um livro que se chama justamente A Sociedade do Cansaço. E ele quem traz essa ideia de que o cansaço, a depressão, o adoecimento é uma resposta a esse funcionamento coletivo
de exigir das pessoas, de exigir o tempo todo esse desempenho, de exigir o tempo todo que as pessoas estejam bem, né? De não poder entrar em contato com o sofrimento. E como produto disso, nós temos hoje massivamente a medicalização. Então, o uso cada vez mais precoce de medicamentos. Aqui eu não estou dizendo que o medicamento não seja necessário, né? Mas questionando a forma como ele tem sido utilizado. Muitas vezes para sustentar justamente essa conjuntura de que o indivíduo teria que estar 100% bem o tempo todo. E que o sofrimento seria algo a ser extirpado, né? Algo que não podemos entrar em contato. Mas ele está sempre aí, ele bate a nossa porta para ser visto, né? E é o que nós temos visto hoje socialmente. E além da medicalização, também a gente percebe um terreno fértil para as fórmulas feitas e fáceis para você se livrar de qualquer problema ou desafio, não é? Cada vez mais, né, as soluções mágicas para os nossos problemas, né, pense positivo, faça isso ou faça aquilo, leia tal livro que você vai ser feliz. Não existe fórmula mágica. Acho que a questão mais importante é essa, né? Não existe fórmula mágica, não existe nenhum tipo de atalho que nós possamos pegar para não entrar em contato com algo que é inerente à existência humana, à dimensão humana de estar vivo, né? Que é entrar em contato com esse polo do sofrimento. Não estamos querendo dizer aqui que nós temos que estar em sofrimento o tempo todo, mas que o sofrimento ele faz parte dessa experiência humana. E é através desse sofrimento que nós podemos também desenvolver novos recursos, desenvolver novas capacidades. Então, o sofrimento ele também tem uma função no nosso psiquismo, né? Ele também tem um porquê de existir. Nós estamos, de alguma forma, sendo violentados na nossa saúde física e na nossa saúde mental? Eu diria que nós temos nos deixado ser violentados, né? É claro que existe uma série de questões que nós sabemos que nós estamos inseridos em um contexto e que esse contexto muitas vezes prevalece em relação às nossas possibilidades, aos nossos interesses, aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas é sempre muito importante nós avaliarmos. Será que essa medida, será que isso que está sendo prescrito, isso que tem chegado até mim, de fato faz sentido? Né? Será que é na academia que eu vou encontrar um exercício físico que me traga propósito? Né? Ou será que vai ser jogando futebol? Ou será que vai ser praticando um esporte coletivo com os amigos? Então, o que de fato promove o meu bem-estar? O que promove sentido de vida? Então, passar por este questionamento é uma forma de não entrar nesse funcionamento. Muito se fala que todo esse esforço por desempenho vai ser recompensado, aspas, no final. Como que a gente vai saber quando é o final, se a cada dia isso está se retroalimentando? Bom, o final é a morte, né? O único final que nós conhecemos aí é a morte. Enquanto nós estamos vivos, nós vamos estar entrando em contato com novos desafios, né, com novas metas, com novos problemas. Então, podemos sim encontrar recompensas na medida em que nós escolhemos um caminho que traz sentido para essa nossa experiência, na medida em que nós reconhecemos as nossas limitações, na medida em que nós nos relacionamos com os nossos sentimentos, permitindo que eles existam. Então, a partir daí, desse lugar mais realista, podemos sim obter recompensas que estão também sempre mudando. Da mesma forma que nós nos modificamos, aquilo que nós vamos conquistar como produto disso também vai se modificar. Então, pode ser que uma conquista que eu tenha atingido na minha vida num determinado momento, em outro já não faça mais sentido.
né? Então, é essa possibilidade de repensar, não sendo isso um problema necessariamente, mas um acontecimento que faz parte da experiência de estar vivo. Como fugir de todas essas cobranças e principalmente dessa receita de ser a sua melhor versão? Eu diria que questionando, né? Acho que um primeiro ponto é esse, questionando se de fato é isso que eu quero, né? Questionando aquilo que me é imposto, observando o que eu posso mudar, o que está dentro da minha possibilidade de mudar, é o que nós falamos, né, numa linguagem aí mais social, das nossas micro-revoluções. Então, daquilo que eu não vou na manada, né? Como se diz assim, não vou nesse comportamento de manada de fazer só porque todo mundo está fazendo, mas vou pensar se de fato isso tem a ver comigo, né? E aí nós falamos de tudo, nós falamos dos gostos, nós falamos das relações, nós falamos da própria questão da saúde. Então, passar por essa via de se permitir fazer diferente é essencial. E para isso, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber o que nós queremos, né? O que tem sentido para nós. Então, antes mesmo de um questionamento, eu diria que até para poder questionar, nós devemos passar por essa via do autoconhecimento. Larissa, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, é um tema muito importante, muito pertinente e espero de alguma forma ter contribuído para que as pessoas possam escolher aí caminhos que tenham mais sentido e que conduzam a uma vida também com mais sentido. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.